A líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou agora há pouco sobre a guerra na Ucrânia. Ursula disse que os números de refugiados devem crescer muito já nos próximos dias. Ela parabenizou os países da linha de frente que estão abrindo as portas para que as pessoas sejam recebidas. A líder também da Comissão Europeia disse que todos os refugiados têm direito de residência dentro da União Europeia por quase um ano. Além, claro, do direito de trabalho, assistência médica, entre também outras ajudas. Ursula ainda fez questão de ressaltar que a solidariedade é o melhor da Europa nesse momento. Nós chegamos então ao 10º dia dessa guerra e eu vou voltar a conversar agora com o Márcio Coimbra para trazer essas últimas atualizações. Márcio, vamos começar agora então justamente falando da Ursula que trouxe esse posicionamento dessa possibilidade que é concretizada agora dos países como a Polônia, nós tivemos ali outros já vizinhos fazendo ali esse movimento de acolhida muito bem feito. Nós passamos, de acordo com a ONU, a possibilidade de mais de 1 milhão de refugiados nesse primeiro momento, mas outro detalhe que é extremamente importante é justamente o pós-chegada. Essas pessoas precisam voltar a trabalhar, nós temos crianças, porque não há uma perspectiva de quando cada uma delas vai conseguir voltar para a Ucrânia. Então, esse movimento ali de visto de liberação para trabalho é também um passo extremamente importante. Realmente, o problema humanitário é sempre um dos problemas mais dramáticos de qualquer conflito, de qualquer guerra. Ou seja, as pessoas serem retiradas das suas casas e terem que se deslocar, especialmente para países que possuem língua diferente, leis diferentes. Ou seja, nós estamos diante de um problema de proporções históricas. E a Europa está fazendo o seu papel, porque está começando a trabalhar em dividir esses refugiados entre diversos países, apesar de a maioria ter entrado pela Polônia, né? Existe a possibilidade de todos eles também se espalharem pela Europa em outros países e poderem ter o direito de trabalhar na Europa pelo próximo ano, pelo menos pelo próximo ano. Então, está se criando essa exceção à regra da União Europeia para que você tenha ucranianos que no próximo ano possam viver e trabalhar na Europa e que seus filhos também possam viver, sejam matriculados nas escolas e que realmente possam ter uma vida perto do normal. Normal nunca será, porque não estarão em seu país, mas perto do normal nos países da União Europeia. É fundamental a União Europeia dar esse apoio legal, dar este apoio de acolhida, este acolhimento a todos esses nacionais que estão tendo que deixar a Ucrânia, mais de 1 milhão, como você lembrou bem, e essas pessoas ainda, esse número deve crescer. A gente sabe que essa guerra, ela não termina do dia para a noite, ela ainda vai ter negociações, implicações, as sanções à Rússia ainda vão continuar, nós teremos provavelmente, se a Rússia completamente ocupar a Ucrânia, nós teremos sanções também a esta nova Ucrânia, o que também cria limitações para essas pessoas. Então, esses refugiados, eles precisam de apoio, especialmente da União Europeia. E me parece que isso vai acontecer, né? A Ursula von der Leyen está realmente muito empenhada em fazer com que a União Europeia se torne um porto seguro, porque a Europa, melhor do que qualquer outro continente, entende qual é o problema dos refugiados, entende o que é você estar vivendo longe da sua pátria por uma questão de guerra. Então, portanto, a Europa, eu acho que se posiciona de maneira muito sólida nesse momento, pelo menos para o próximo ano, dando um tipo de auxílio a todos esses refugiados que têm deixado a Ucrânia. Márcio, vamos falar de um ponto que hoje está sendo muito discutido, que é uma zona de exclusão aérea quase que total que foi solicitada por parte de Volodymyr Zelensky. Ele continua fazendo essas solicitações, Putin já respondeu mais cedo, dizendo que isso colocaria o conflito num ponto ainda mais alto. Antony Blinken também ressaltou isso. Ele falou que permitir que isso acontecesse, assim como também o porta-voz da OTAN, seria como se eles já estivessem preparados para levar a guerra além da Ucrânia. Não, exatamente. E esse é o grande problema que todos nós
tememos neste momento. A Europa e a União Europeia não se envolveu nesse conflito até o momento, porque nós temos um risco claro de esta guerra se espalhar pela Europa e se tornar uma guerra mundial e se tornar também uma guerra de característica nuclear. Esse é o grande problema. O grande problema são as mais de 6.000 ogivas nucleares que Vladimir Putin possui e as outras tantas milhares de ogivas nucleares que os países da OTAN também possuem. A gente sabe que um conflito nuclear é o conflito onde todos perdem. E todo o medo da OTAN hoje em defender um país que não faz parte da OTAN está no risco de nós termos um conflito nuclear. Por certo, os Estados Unidos, juntamente com a OTAN, se envolveu no conflito da antiga Iugoslávia contra Milosevic na década de 90. Porém, a ex-Iugoslávia não possuía ogivas nucleares. Então, é uma situação completamente diferente. Muito se tem falado também de uma reedição daquilo que aconteceu na Segunda Guerra, dos acordos de Munique, ou seja, quando a Alemanha reivindicou parte da Tchecoslováquia e recebeu parte da Tchecoslováquia da Europa como um modo de se evitar a guerra. Então se diz que o Ocidente está entregando a Ucrânia como uma forma de se evitar a guerra e que o Ocidente estaria sendo tão covarde quanto a Europa foi no início da Segunda Guerra. Mas existe uma diferença entre Hitler e Putin. São 6.000 ogivas nucleares controladas pelo presidente da Rússia, que Hitler não possuía na década de 30 do século passado. Então, as duas situações não são comparáveis. Hoje, a palavra na arena internacional para os diplomatas, os negociadores, é cautela. Cautela para que não se inicie um conflito nuclear que pode, dependendo do seu grau, acabar com a vida no planeta. São coisas muito sérias que estão sendo discutidas. Então, se o preço que o Ocidente irá pagar será não se engajar mais fortemente no conflito da Ucrânia, perdendo a Ucrânia, talvez este seja um cálculo que já esteja se fazendo. E talvez uma partilha da Ucrânia seja algo que esteja a transitar nos tabuleiros hoje de negociação internacional. Márcio, nós já vimos algumas vezes Volodymyr Zelensky rechaçando, de alguma forma, as atitudes que foram tomadas pelo governo americano. Eu já discuti isso aqui com você, ele dizendo uma vez que aguardava ali um aparato militar por parte dos Estados Unidos e que não queria carona para deixar o país naquele instante. E aí nós percebemos, claro, essa força, não só dele, mas também como dos ucranianos, surpreendeu, inclusive, o presidente Putin, mas também ao redor do mundo, porque nós sempre comparamos aqui a diferença ali de material bélico, uma nação com a outra. Realmente da Ucrânia é muito inferior em relação aos números. Só que nesse movimento também de heroísmo e de mostrar que é forte, esse é um caso clássico de saber o limite dessas atitudes e também de que a OTAN, a União Europeia e também os Estados Unidos estejam ali com a cabeça fria nesse momento. Porque se atende um pedido como esse, ali de um bloqueio da parte aérea, é justamente acender o pavio. Porque aí você pode ver um movimento ali da Europa se queimando justamente por atender um pedido para tentar ajudar um outro país que se mostra mais frágil em relação ao opositor. Exatamente, é isso que vem acontecendo. A gente, como você bem lembrou, conversou sobre isso recentemente. Existe um limite. A Ucrânia sabe até onde ela pode resistir. A gente sabe que é inevitável, praticamente, que a Ucrânia caia. Vamos falar em termos muito claros. Agora, isso tudo é uma questão de tempo e de como a Ucrânia irá cair. E se a Ucrânia irá cair por completo. Se Volodymyr Zelensky, quando ele enxergar que ali em Kiev está perdido, se, por exemplo, ele possa se movimentar para Lviv, mais ao oeste, e transferir o governo de cidade provisoriamente para continuar tentando segurar uma resistência. Isso tudo é possível. Agora, o que todos têm no tabuleiro é de que
a União Europeia, Estados Unidos e OTAN não podem se envolver mais do que estão se envolvendo, porque se eles se envolverem, realmente a gente parte para uma ampliação do conflito, que é algo que ninguém quer nesse momento. E, ao mesmo tempo, a Rússia também vem ganhando espaço dentro da Ucrânia. Então, qual é o caminho? O caminho é a Ucrânia resistir ao máximo que ela pode para ela conseguir sentar na mesa de negociação com algum poder de barganha. A gente vê Kiev caindo, vai ser muito significativo, porque é a capital, mas diante do tamanho dos exércitos, é praticamente impossível que a gente não veja a capital ucraniana cair em pouco tempo. Talvez o que seja melhor seja um movimento de retração estratégica da Ucrânia, dela se mover mais para o oeste, onde ela consegue ser mais protegida pela OTAN, né? E a partir daí sentar numa mesa de negociação com russos e União Europeia para pelo menos preservar o oeste da Ucrânia, o que a gente tem como do Rio Dnieper para todo o ocidente. Talvez seja aquilo que ainda talvez possa se conseguir. Agora, como você bem colocou, uma resistência que a gente acaba vendo como inócua ao longo do tempo, talvez somente fortaleça os russos e a Ucrânia possa, ao final, ser tomada por completo pela Rússia e aí não haverá negociação, aí você vai ter um governo fantoche de Moscou em Kiev. Professor, vou trazer uma outra informação para essa conversa nossa, que envolve também o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e também o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. Eles se reuniram hoje, isso na fronteira com a Polônia. Nessa reunião, os dois discutiram também essas tentativas do Ocidente de apoiar a Ucrânia e isolar a Rússia ainda mais. O secretário americano disse que o mundo está com a Ucrânia. Os dois trataram também desse fornecimento de armas diretamente para a Ucrânia, e essa campanha de deixar a Rússia cada vez mais isolada internacionalmente. E aí, professor, quando a gente vai para o discurso está sendo muito repetido. Exatamente todas as coletivas que nós mostramos aqui, deixar a Rússia completamente isolada. Quando a gente olha para outra ponta, a gente sabe que esse isolamento, como já disse também o próprio Kremlin, a informação que vem direto de lá, que uma guerra, possivelmente ela começa, uma guerra maior de grandes proporções, justamente quando, primeiramente, vemos uma guerra econômica. E é o que está acontecendo. A Ucrânia vem ali tentando se defender, o mundo automaticamente, quando eu digo mundo, digo ali a OTAN, nós temos os Estados Unidos, União Europeia, colocando cada vez mais sanções. Para o início dessa semana, vimos a União Europeia comentando da possibilidade de outras ali aparecendo com um pouco mais de facilidade. Segunda-feira, a gente vai acompanhar, de acordo também com o último detalhamento, uma nova rodada de negociações. Com essas sanções que vão apertando cada vez mais a economia ucraniana, nós temos a chance de Vladimir Putin elevar o tom e aí chegar para essa negociação um pouco mais irritado do que o de costume. Realmente isso pode acontecer, mas as sanções elas têm se mostrado muito efetivas no sentido de enfraquecer a Rússia. A gente não pode esquecer de olhar para a Rússia. Hoje, mais cedo, eu fiz um tweet sobre isso, que é importante para a gente entender, que é o tamanho da economia da Rússia. Se nós olharmos o tamanho da economia da Rússia, ela hoje se equivale mais ou menos ao tamanho da economia da Espanha, ou, por exemplo, ao tamanho da economia do estado de Nova York. Seria como a terceira maior estado americano em termos de economia. Corresponde a cerca de 8% da economia americana. Então, para a gente entender que a economia russa ela não é tão grande assim, o que faz diferencial nesse momento, né, são os dentes nucleares da Rússia. São as 6.000 ogivas. É isso que dá uma capacidade de negociação maior para a Rússia nesse momento. Porque, em termos de economia, eles não têm uma economia muito forte, não. A economia da Rússia é um pouco maior que a economia brasileira. Então, o que a gente está olhando é para uma situação onde o estrangulamento
das forças econômicas russas podem levar também ao enfraquecimento do seu poderio militar, em função da diminuição da capacidade de investimento militar. Ou, se eles mantiverem a capacidade de investimento militar, o país vai passar fome. Então, e vai passar fome e frio. Então, na verdade, a gente precisa entender que esse movimento de você estrangular economicamente a Rússia pode ter muito resultado num tempo talvez até bastante curto, porque nós não estamos falando de uma economia forte, de uma economia como a chinesa, ou uma economia como a americana, ou uma economia como a britânica ou a francesa. Nós estamos falando de um país com uma economia que se assemelha em tamanho a uma economia espanhola, ou de um estado americano, ou talvez a economia brasileira. Então, não é uma economia muito forte. Então, Vladimir Putin pode realmente ter muitos problemas daqui por diante com essas sanções econômicas, porque elas realmente podem deteriorar a economia da Rússia, apesar das grandes reservas que eles fizeram nos últimos anos, exatamente vislumbrando esse cuidado, um cuidado com este problema que está acontecendo, mas mesmo assim, com a economia parando de rodar, não se está aceitando mais cartões de crédito, Visa nem Mastercard, por exemplo, na Rússia. Então, sem isso, a economia começa a se estrangular. E ela se estrangulando, realmente sem usos de cartões de crédito, sem linhas de financiamento, sem o SWIFT para vários bancos, a economia começa a ficar fechada e cada vez mais estrangulada. A única forma de sobreviver nisso é você recrudescer o regime e você se tornar cada vez mais autoritário e mais ditatorial. Márcio, a gente vai trazer agora, você cita um ponto que é muito importante, que é justamente para falar dos bloqueios, também bombardeios e a destruição. Os ucranianos estão permanecendo ali próximos da capital Kiev e já estão enfrentando uma outra batalha, que é de procurar comida. Você falava da situação russa, mas em relação aos ucranianos, a situação também fica bem delicada, principalmente naquelas filas ali para a entrada de supermercados. As pessoas estão sofrendo muito. Tudo vai sendo basicamente controlado. A gente vai trazer essa informação que é encaminhada para nós pelo repórter André Tal, e a gente volta a tocar também nesse assunto. Em Kiev, principalmente também em Kharkiv, porque as lojas fecham durante muitas horas e quando abrem as pessoas correm, saem dos abrigos antibomba na tentativa de encontrar comida para alimentar suas famílias. Muitos produtos ainda chegam lá porque passam pela fronteira oeste, fronteira principalmente com a Polônia, e desde essa fronteira seguem para as outras cidades para abastecerem os supermercados, mas nos locais, nas cidades onde estão acontecendo os bombardeios mais intensos, essas cidades, muitas delas estão cercadas por tanques russos e isso impede a chegada de mantimentos de comida. Mais do que a dificuldade para comprar comida, o que é um problema maior para essas famílias é o trauma das crianças que já estão há dias fechadas em abrigos antibomba. A gente sabe pelo nosso produtor de amigos que estão há 5 dias apenas com água, um pouco de pão em abrigos antibomba e as crianças histéricas chorando por horas seguidas. A gente vê até aqui mesmo em Lviv as famílias que chegam de outras regiões e estão no nosso hotel. A gente ouve gritos de crianças porque estão muito assustadas e começam a reagir dessa forma, estando traumatizadas com os bombardeios que sofreram nas regiões onde viviam. Márcio, nós vimos essas informações do André, você estava exatamente a dificuldade por parte dos russos, essa economia que vai sentir, já começa esse rebote aí dessas sanções. Quando a gente olha para essa possibilidade do governo reagir a uma situação como essa, possivelmente olharíamos para o Banco Central, numa situação longe dessa, utilizando as suas reservas em outras moedas, como o caso dos Estados Unidos e também a União Europeia. Mas aí a gente lembra que essas reservas estão congeladas nesse momento, então eles não vão conseguir utilizar esse dinheiro para conseguir trazer um alívio para a sua economia. E aí a gente vai para um outro degrau do tamanho dessa dificuldade, que poderia ser utilizado para melhorar o cenário, agora está bloqueado. A situação tanto na Rússia pode ficar
muito complicado nos próximos meses, como nós também vemos a situação na Ucrânia ficar muito complicada. A questão das crianças é aquilo que eu acho que mais toca o coração de todos, né? A gente vê o sofrimento das crianças, e especialmente eu, por exemplo, que tenho filhos pequenos, eu consigo enxergar essa dor das crianças, primeiro da fome e depois do trauma, né? São traumas que vão seguir com essas crianças por toda a sua vida. Então, é um crime são crimes de guerra que a gente está vendo, né? Está se avaliando também a situação se são crimes contra a humanidade. Agora, na situação que nós vivemos no mundo hoje, é inadmissível que nós tenhamos uma guerra que afete tanto a vida da população, que afete tanto as crianças, que leve o teatro da guerra para a vida cotidiana das pessoas nas portas da Europa. Isso era impensável até pouco tempo atrás. Nós vemos aí nas imagens da Record prédios de residentes atingidos por mísseis, então filas em supermercados. O abastecimento da Ucrânia vai se tornar cada vez mais dramático, especialmente em Kiev, cada vez mais que a cidade permanece sitiada pelos russos e cada vez mais nesse círculo fechada, sem abastecimento, a cidade vai começar a sofrer cada vez mais. Nos abrigos antiaéreos, nos hotéis, em todos os lugares, aqueles que não conseguiram fugir estão sofrendo. Então, por isso que é muito importante, durante a guerra, nós continuarmos com diálogos da criação de corredores humanitários que levem mantimentos, que tenham também a passagem aberta para a chegada da Cruz Vermelha, como a Record conversava antes dessa nossa conversa aqui com o representante da Cruz Vermelha. É muito importante que você tenha esses corredores abertos, porque nós temos nesse teatro de guerra não somente militares, nós temos pessoas, nós temos civis, nós temos crianças, nós temos mulheres, nós temos crianças fazendo tratamento de câncer em hospitais em Kiev. Ou seja, não são coisas que não podem parar, e a guerra não pode atingir a vida dos civis desta forma. Então, os negociadores, antes de se chegar a decisões sobre o que se vai se negociar, sobre territórios e tal, o mais importante é cessar fogo para corredores humanitários. Isso é o mais importante. E a possibilidade dos civis que ainda desejam deixar essas zonas de guerra, que os civis possam deixar. Então, eu acho que isso é o mais importante nesse momento. Mas tem outro ponto, você já toca quase nessa região que é nevrálgica sobre esse corredor humanitário. Era para estar acontecendo logo no começo da manhã, pelo horário de Brasília, lá. Porque isso teria também sido combinado na segunda reunião entre os dois países, entre ali os membros do governo russo e também automaticamente do governo ucraniano. Só que virou uma confusão. Nós vimos na hora que, de fato, era para começar, que o governo ucraniano dizendo que os russos estariam contando uma mentira, que eles não liberariam esse espaço para a passagem dos refugiados. E aí, automaticamente, a gente vê a outra narrativa do governo da Rússia dizendo que são os ucranianos que não querem que os próprios cidadãos saiam ali daquela região. Isso traz uma narrativa que a única vítima nesse momento já é o refugiado, porque ele já tem uma dificuldade para ter acesso às informações. E quando elas chegam numa tacada só e desencontradas, eles não sabem se eles ficam em casa ou se eles aproveitam esse corredor para sair no pequeno instante que eles têm. É verdade. Então, eu morei nessa parte, na parte leste da Europa, alguns anos atrás, e eu conheço bem essas regiões. E foram regiões muito castigadas, sabe, em guerras, em décadas atrás. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, países que foram invadidos pelos russos, foram invadidos pelos alemães, populações que sofreram barbáries de ambos os lados. Então, para a gente ter um corredor efetivo que funcione nesses territórios, o que nós precisamos, antes de qualquer coisa, é que esses corredores eles sejam liberados
pelas Nações Unidas ou que sejam liberados por organizações humanitárias, como Médicos Sem Fronteiras, como a Cruz Vermelha e que o Crescente Vermelho, enfim, todas essas iniciativas são aquelas das mais importantes nesse momento. Esses corredores, eles precisam começar a ser atravessados por entidades neutras, por entidades ou de movimentos supranacionais, ou seja, a União Europeia entrando, fazendo esse cordão, este corredor humanitário, ou abrindo caminho, por exemplo, para isso ser feito pela Cruz Vermelha, ou para isso ser feito pelas Nações Unidas. Não pode ser um corredor aberto por ucranianos ou por russos, porque isso vai acabar levando a uma guerra de narrativa, um acusando o outro, tentando usar o corredor humanitário como uma arma de comunicação nessa guerra. Então, o que precisa ser feito nesse momento é a gente ter um corredor humanitário realizado por organismos multilaterais ou organizações não governamentais. Este é o único caminho de se abrir um corredor que vá até as regiões em conflito e que possa servir de escape para as pessoas que ainda estão nessa região. E segundo, para você levar médicos, medicamentos e comida para esses lugares, que é o mais importante nesse momento. Márcio, ontem nós acompanhamos a China falando sobre a situação de Zaporizhzhia. Eles se pronunciaram e se mostraram bem preocupados. Eu vou querer a sua leitura em relação a isso, mas primeiro tem que ir para um intervalo rápido e daqui a pouco a gente volta nessa discussão. Em questão de minutos eu estou de volta.